Então, a próxima análise agora é a preditiva. O que é isso, análise preditiva? É o tipo de análise onde a gente consegue fazer previsões. Então, depois da gente entender o número e o que está ocasionando, ou o que está causando esse número, a gente consegue, inclusive, prever situações. Como no exemplo que nós acabamos de considerar, do turnover, se eu sei que um jovem do sexo masculino, solteiro, entre 19 e 25 anos, cursando uma faculdade, não é o público ideal para o cargo que eu estou recrutando, eu vou eliminar os currículos ou indicações que eu receber desse público e vou centralizar a minha política de contratação em outro público. E aí a gente consegue, inclusive, delinear ou determinar qual é o público ideal para esse tipo de cargo. Nesse caso, nesse exemplo que eu considerei, foi até um exemplo de um projeto que eu participei e era justamente isso. A gente tinha uma função braçal, com uma remuneração mediana, mas exigia do funcionário ficar no sol o dia todo. Então imagina uma pessoa que está cursando faculdade à noite, ele sair de uma atividade braçal, pesada, com muita atividade física, carregando inclusive algum peso, o dia inteiro, para depois ir para uma sala de aula. A pessoa não conseguia. Então a gente percebeu que para esse tipo de função, o público jovem, embora tenha um bom vigor, conseguisse fazer as atividades de uma maneira relativamente ok para o que se esperava, né? Atendia muito bem esse quesito de força, mas para os objetivos, né, de permanência no cargo, a gente sabia que era um cargo que não tinha tanta atratividade, não era tão atrativo para esse público. E a gente mudou o perfil de contratação, fez com que o índice de turnover caísse vertiginosamente. Por quê? Porque a gente utilizou os dados para poder prever qual é o perfil ideal de contratação para esse cargo operacional que a gente estava tratando. Mais à frente eu vou falar de outros exemplos de aplicação prática desse tipo de análise e que ajudaram empresas a repensar alguns projetos relacionados à gestão de pessoas. Ok? Então a análise preditiva nos ajuda a entender o que está acontecendo e já prever comportamentos. Um outro exemplo que eu gostaria de citar para vocês de análise preditiva foi num projeto onde todo mês de dezembro a empresa, por conta de prestar serviço para um órgão público, ele precisava ajustar o contrato ao orçamento que esse setor, que esse órgão tinha para esse tipo de serviço. Então, geralmente no mês de dezembro eram feitos vários desligamentos, eram geradas várias rescisões, mas quando chegava em março, próximo ali dos feriados, começar ali depois do Carnaval, feriado da Semana Santa, era preciso reforçar a mão de obra para executar o serviço da maneira que o cliente pedia. Então, a gente conseguiu elencar ali esses dois períodos, através das análises, que eram os períodos de maior turnover na empresa, né? E a gente conseguiu mapear dentro dessa janela quais eram os meses em que seria necessário ter uma força de trabalho extra no setor de departamento pessoal, no setor de RH, tanto para recrutamento e seleção, como para cuidar do desligamento dos funcionários. Então, num gráfico de tendência, de linha, a gente conseguiu enxergar o período bem próximo da realidade ali, onde seria necessário contratar essa mão de obra, e aí nos anos seguintes passou-se a contratar, né, profissionais temporários nesses dois períodos, já que nos outros a gente percebeu a tendência de estabilização nos serviços da área. Então serve inclusive para planejamento das operações dos setores, incluindo o próprio RH, ok? Outro exemplo bem conhecido que nós podemos destacar de análise preditiva é o que é praticado pelos bancos na parte financeira, que é o quê? É quando eles tentam identificar os riscos de investimento. Quando eles fazem empréstimo, eles usam essa análise, né, para saber se é possível ou não conceder um empréstimo dentro de um perfil do cliente, né, do solicitante. Então, como analista de dados, como profissional de People Analytics, a gente vai sempre estar envolvido nesse tipo de trabalho, né? Otimizar os dados para que a gente possa ter certeza na hora de recomendar, de tomar alguma decisão.